Você sabe quanto ganha um corretor de imóveis? Quer saber quais são as remunerações, seja de venda, locação? Está pensando em se tornar um? Fica nesse vídeo até o final dele e vou te contar todas as remunerações e os lucros de um corretor de imóveis. E para você que não me conhece, eu sou Vinícius Marques, sou corretor de imóveis e proprietário da imobiliária Vita e trabalho em imobiliário desde os 13 anos. Comecei como office boy, aí fui crescendo, fui para administrativo, virei corretor com 18, gerente de locação e por fim acabei montando a minha imobiliária. Então eu conheço muito bem desse mercado, conheço vários donos de imobiliária, eu vou passar a média de comissão. Nem o que paga mais, nem o que paga menos, realmente a média. Então vamos lá, de uma vez por todas, quanto ganha um corretor de imóveis? Depende muito da imobiliária, do mercado, enfim, mas a média que eu vou passar para vocês aqui é pela experiência com outros corretores, com outras imobiliárias, e isso foi já difundido como o praxe de mercado, entendeu? Então é assim, ó, falando primeiramente de locação. Quais são os honorários de locação? É o primeiro aluguel para a imobiliária e desse primeiro aluguel é distribuído 50% para os corretores, sendo 25% para quem captou e 25% para quem fechou. E a comissão de venda é 6% do valor da venda, sendo 50% para o corretor e desses 50% dos 6%, 15% é para quem capta e 35% para quem fecha. Agora falando do bruto geral, nos dois casos, seja venda ou locação, é 50% para a imobiliária e 50% para os corretores, distribuído de algumas formas um pouco diferentes. Já vi imobiliário que trabalhou com 25 em ambos os casos, seja venda ou locação. Já vi imobiliário que trabalhou com 15 e 35, porque varia muito as captações. De venda, normalmente é mais fácil captar do que de locação, porque quando você bate palma no imóvel que está para venda, com placa de venda, ou você está simplesmente batendo a palma para poder identificar alguns imóveis para captação, normalmente o proprietário já mora na casa. Dificilmente é uma segunda casa, terceira casa. E a locação não. Locação, quando você bate palma, às vezes a pessoa já não está mais em casa. Ela está alugando porque ela comprou uma segunda ou terceira casa e colocou aquela primeira para locação. Mesma coisa para imóvel comercial. Normalmente o proprietário do imóvel comercial, dificilmente você consegue ele com mais facilidade. Por isso, no caso da locação, é 25-25, porque o mercado identifica que é similar o trabalho de captar e fechar. Já a venda não, é mais fácil captar do que fechar. Então 15% para quem captou, 35% para quem fechou. Deu para entender? É confuso, mas é fácil. E isso é pouco ou é muito? Eu separei alguns exemplos reais aqui para poder mostrar para vocês que eu fechei no mês passado. Eu separei uma venda e duas locações que eu anotei tudo bonitinho aqui, os valores, porcentagem e tudo mais. Vamos começar aqui da venda. Eu fechei uma venda de um apartamento lindão. Esse apartamento vai estar aparecendo aqui. Apartamento vista livre, bonitaço. Vai ficar vários itens lá como geladeira, fogão, com alguns detalhes lá. Não, muito geladeira não ficou não, mas de resto ficou praticamente tudo. Ó, lá 430 mil valor de venda, sendo a comissão de 6%, 25.800, sendo que quem captou 15% sobre 25.800 é 3.870 e para quem fechou 9.030. Ou seja, se você tiver captado e fechado, seria 12.900. Isso é muito? Isso é pouco? Depende, você vai fazer sua análise aí e acabar ponderando se vale a pena ou não. E tem muito corretor que acaba parando por aqui, falando, fechei uma venda, legal. Se você for um corretor que capta tanto para venda quanto locação e está juntando essas forças, aí você tem mais rendimentos. Então, eu fecho venda e locação. E agora eu vou dar exemplos de outras locações que eu fechei aqui no mês passado. Agora, falando sobre locação. Eu separei dois exemplos, de uma casa e de um galpão que nós fechamos no mês passado. Vou começar primeiro pela casinha, que ela foi do captar até o fechar, foram 7, 10 dias no máximo. Considerando que nesse meio tempo teve feriado. Ou seja, de dias úteis mesmo, foram de 3 a 5 dias. Foi muito rápido, gente. Ó, iniciando o valor. O honorário da imobiliária, voltando a dizer, é o primeiro aluguel. Nesse caso, é R$ 1.600 de aluguel. Quem captou ganhou R$ 400, que é 25%, e quem fechou ganhou R$ 400, que é 25%. Ou seja, R$ 800 em questão de 5 dias úteis, né? 5, 10 dias. É muito rápido para um resultado assim, que você acaba levantando um grande resultado. Então, vale a pena para você? Não vale? É bom pensar em locação, não só como uma ferramenta de ajuda de custo. Não, dá para pagar sim conta com ele. Então, é bom olhar para esse mercado e se especializar um pouquinho, porque quem vende, aluga. E agora eu vou dar um exemplo que vai deixar vocês um pouco mais aguçados, que é um galpão. Eu fechei um galpão também de R$ 8.000, sendo o primeiro aluguel o comissionamento, que aí se pegar a captação, 25% é R$ 2.000, e o fechamento, 25% mais R$ 2.000.
ou seja, R$ 4.000 em uma locação. Então, pegando os faturamentos de locação mais venda e juntando, isso agrega muito o molho do corretor. Porque tem corretor que só vende, tem corretor que só aluga. Eu acho isso, na minha opinião, uma besteira. Porque às vezes você capta um proprietário que quer comprar um terreno, você vende o terreno para ele. Ele constrói em 6 meses um galpão, quando finalizou o galpão, ele vai acabar alugando. Você não vai pegar também essa fatia que foi tão fácil de conquistar, porque você já fez um bom negócio na venda, já finaliza ali o bom negócio com a locação, você acaba fidelizando o proprietário. Passados 12 meses, 24 meses, o imóvel vai desocupar, vai voltar para você trabalhar de novo. Então, uma renda recorrente, isso que é a magia da locação, sabe? Mas a venda tem que existir, porque ela é importante dar aquele up no escritório, no corretor, né? Em todo mundo acaba sendo bom. Então, é isso minha consideração. Trabalhe os dois, dá para tirar dinheiro tanto da venda quanto dinheiro da locação. Hoje em dia, eu falando na realidade de Guarulhos, São Paulo, não existe imóveis abaixo de R$ 1.000, R$ 2.000 de aluguel. Então, considerando assim, você vai ter uma remuneração fazendo uma locação de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. E na venda, da mesma forma, é difícil encontrar imóvel hoje abaixo de 350, 400 mil. Existe, mas é difícil. Então, assim, se colocar R$ 400.000 vezes 6%, dá 24 mil de faturamento. Divide isso para 2, 50% para imobiliária, 50% para o corretor, é R$ 12.000 para cada lado de faturamento. E aí, falando sobre os 50% da imobiliária, o que está incluso? Está incluso os anúncios, a estrutura da imobiliária, a parte jurídica, então para fazer contrato, vistoria e todo o suporte de precisa fazer uma reunião, precisa dar uma amarrada um pouco melhor. A imobiliária está aí para poder justamente fazer esse pente fino e fidelizar o seu cliente. Você traz o cliente, a imobiliária faz o acompanhamento para o fechamento e o pós-venda. Então, essa é a ideia. Então, só para encerrar o raciocínio, quanto em média um corretor consegue fechar de venda e locação? Tem corretores que fecham mais, tem corretores que fecham menos. Eu vou colocar uma média aqui dentro da minha história. Então, o que você vai balizar do seu faturamento é muito do valor dos imóveis que você vai trabalhar. Se é imóvel de R$ 1.000, imóvel de R$ 2.000, R$ 3.000, mas a média que eu considero saudável é um corretor alugado de pelo menos de 4 a 6 imóveis por mês, na base de uns R$ 2.000 de locação, R$ 2.000, R$ 3.000, e uma venda a cada 30 a 45 dias. E aí a locação ela entra para pagar suas contas, ainda sobra um dinheirinho para você investir, e a venda entra para poder sobrar aquele dinheiro. Vai entrar uma comissão gorda, às vezes 10 mil, 20 mil, vai entrar limpo nessa conta. Então assim, baseado nisso, você achou que o corretor ganhava mais, ganhava menos? Deixa aqui nos comentários, quero conversar com vocês. Você aí, corretor do outro lado, você vende mais do que eu, aluga mais do que eu? Menciona aqui porque é pra gente trocar informação. Você fala, Vini, eu vendo em média 2 imóveis. Deixa as dicas que você faz para poder fechar 2 vendas por mês. Ah, Vini, eu alugo 10, 12 imóveis por mês. Deixa as dicas aqui no comentário para poder a gente somar. Quero que esse vídeo seja para a gente trocar ideias, informações e um motivar e incentivar o outro e dar dica também. Ó, eu faço dessa forma, anuncio em tais portais, anuncio em tal plataforma, faço tráfego pago. E a gente vai trocando essas experiências que eu quero que esse espaço seja para a gente, todo mundo crescer. Tanto você quanto eu, e a gente somar as ideias, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta o que achou, dá um like e compartilha para os amigos de vocês que estão pensando em se tornar corretor. Fechou? Até mais. Tchau, tchau.